Como eu espero que Vossa Senhoria se lembrem, na aula passada a gente falava da Idade Média, onde entramos nas questões das invasões bárbaras naquela do Império Romano do Ocidente e do lado oriental no Império Bizantino, que acabou dominando dois dos novos reinos bárbaros que surgiram com a queda do Império Romano do Ocidente. Aparece então a unificação árabe, e com essa unificação árabe a gente tem uma transformação na história do mundo medieval. Eles começam uma expansão, dominam o norte da África, dominam a Península Ibérica. É quando, então, os francos, o reino dos francos, impede o avanço dos árabes. A gente olhou isso na aula passada, falamos, inclusive, disso aqui, ó, tá? Para quem quiser localizar. Ó, o reino dos Valentes, Carlos Martel, Batalha de Poitiers, vencida pelos francos, por Carlos Martel. Seu filho, Pepino Breve, coroado rei com apoio da igreja. Tá? Tem um microfone aberto, fecha, por favor. Tá? E como resultado disso, a gente tem o início da dinastia carolíngia. Essa dinastia carolíngia começa com Pepino Breve, que doa as terras para a igreja. Não é Vaticano ainda, por favor, mas é a origem do que mais tarde vai virar o Vaticano. Calma, vou pegar. Gente, fecha o microfone. Obrigado. Continuando. A senhora é só entregar? Eu vou sair daqui e fechar eu mesmo. Preenche aí que eu vou Não, só um minutinho. Deixa o menino vai. Pronto. Continuando. Dentro disso, a gente tem o apoio da igreja e depois entra Carlos Magno. Carlos Magno é crucial para essa matéria. Ele é o cara que vai fazer a extensão máxima do Império dos Francos. Ele é o cara que vai não só fazer a extensão máxima, mas vai criar a nobreza. Guarde isso aqui com vocês que a gente vai usar hoje. Carlos Magno pega o tamanho do império dele, que era grande demais, e divide em estruturas menores que podem ser chamados de condados, marcos, aqui você tem uma marca, ó, marca da Espanha, tá? Marca da Bretonha, ou ducado, como o ducado aqui de baixo. É o que virou depois na nobreza, condes, duques e marqueses. Em troca do cara ganhar essa área para administrar, então o Carlos Magno escolhia alguém, dava essa área para a pessoa, ele era responsável, dono dela, ele declarava fidelidade a Carlos Magno. Essa era uma tradição oriunda dos germânicos, chamada comitatus. E eu espero que você esteja entendendo para onde eu quero ir. Eu estou querendo ir para feudalismo. Porque quando o império ruir, vai sobrar só esses nobres. E eles serão os senhores feudais. Por isso, aqui você está vendo a cristalização mais ainda do mundo feudal. Tá? Vale lembrar que Carlos Magno não ficou fazendo apenas isso. Ele pegou o império dele, olha o tamanho do império dele, e criou mecanismos para vigiar os nobres, como, por exemplo, Mice Dominici, que era um fiscal responsável por ficar indo de região em região para ter certeza que ninguém está aprontando. Repare numa outra coisa importante. A marca espanhola é o limite para o território muçulmano. Isso aqui é muçulmano, né? Só depois que vai nascer Portugal e Espanha. Aqui é domínio árabe muçulmano. Então, os marqueses eram os nobres mais militarizados, porque eles se apresentavam às fronteiras onde você tinha maior risco de invasão. Por isso, o marquês é superior a um conde. Alta nobreza, baixa nobreza. É tudo isso ele que criou. E não satisfeito de fazer só isso, ele estimulou também as artes. É o que você vai chamar de renascimento carolíngio. Vai estimular a retórica, a gramática, vai criar escolas, que serão mais tarde a base das universidades, tá? Vai estimular o estudo da matemática. Então você tem aí monges copistas, financiados pelo Império Carolíngio. Você tem o que mais tarde é isso aqui, que é uma universidade medieval, ligada à igreja, mas iniciada a partir do Renascimento Carolíngio. Então, esse é o cara que vai pegar o império dele e vai estimular a economia, vai criar a administração da nobreza, vai fazer um crescimento e um renascimento cultural. Ele é uma figura ilustre.
E este mapa é tirado de uma prova da FUVEST, para vocês entenderem que não adianta você ficar mexendo, só que aqueles mapinhas que vocês estão acostumados em material, que é tudo coloridinho e bonitinho. Já falei isso para vocês. Olha o mapa e a resolução dele, tanto que é baixa. O que espera-se que o aluno aprenda a olhar para esse mapa? Que na Idade Média, no século IX, depois de Cristo, 3 grandes reinos estavam estabelecidos, contemporâneos e fisicamente dividindo o mesmo espaço. O Império Bizantino, tá? O Império Carolíngio e o mundo islâmico, que para cá ele continua, né? Não está no meu mapa, porque o meu mapa é mediterrâneo. O Império Muçulmano. Então você tem 3 grandes mundos ali dividindo, né? Os espaços, tá bom? E no ano de 800 depois de Cristo, possivelmente porque o Papa está dentro do Império Carolíngio, reparou? Nas terras papais doadas pelo pai, do Carlos Magno, o Papa chama Carlos Magno e o coroa com esse título. É como se estivesse renascendo o Império Romano do Ocidente. Só ele conseguiu esse título, viu, gente? Nenhum outro homem em toda a história da humanidade voltou a ser visto como alguém que reconstruiu o Império Romano. Ele é o novo imperador romano do Ocidente, coroado pelo próprio Papa. Para quem gosta de fofoquinha histórica, lembra do Napoleão Bonaparte? Diz a história que Napoleão Bonaparte pediu para o próprio Papa coroá-lo. Sim, você vai lembrar que ele tomou a coroa do Papa. Vai cagar para isso. Só lembra que o Papa foi coroar Napoleão. Adivinha quem que Napoleão dizia que queria ser? Um novo Carlos Magno. Só que nós estamos falando de 1803 para 4. Quer dizer, 1000 anos depois, o nome Carlos Magno ainda ecoa na Europa como símbolo de sucesso, de poder e de prestígio. Tá? Então, não é um nome qualquer. Depois da coroação, Carlos Magno vai continuar no seu governo e morre pouco mais de uma década depois. O filho dele, Luís, assume e seu governo é pífio. Seu governo é desprezado pela história. Tanto que a gente escreve assim nos livros. Ó. Os netos de Carlos Magno. Portanto, o filho dele, Luís I Piedoso, é ignorado na história. Os netos de Carlos Magno, ao verem o pai, Luís, morrer, dividem o império. Esse é um momento curioso. Quem devia herdar o império inteiro era o primogênito. O primogênito neto de Carlos Magno. O primogênito chamava Lotário. Só que Lotário foi ameaçado pelos irmãos nesse processo. Tá? O Lotário foi vencido pelos irmãos numa ameaça de uma guerra. E aí cometeu uma ideia idiota. Dividiu o que era só dele. O Império de Carlos Magno ficou assim. O Tratado de Verdun. França Ocidental ficou para Carlos o Calvo. França Oriental ficou para Luís o Germânico. E a França Central, que é essa cor mais esquisita, ficou para Lotário. Como o Lotário era para ficar com tudo, ficou apenas com uma terça parte, até menor, se você reparar. Eu acho que a gente já sabe qual que é o apelido dele, né? Carlos o Calvo, Luís o Germânico e Lotário o tirou L. Né? O que importa para a história a divisão do Tratado de Verdun? Ah, por favor, senhoras e senhores, observe aí, ó. Sabe o que isso aqui é hoje? Hoje isso aqui é a França. Isso aqui hoje é a Alemanha. Isso aqui hoje é a Áustria. Isso aqui hoje é Holanda e Bélgica. Isso aqui é parte do Estado italiano. E você tá vendo essa área que eu tô rabiscando igual um maluco sem noção? É uma área que durante toda a história moderna, toda a história do absolutismo, e depois do absolutismo, esse mundo francês e esse mundo alemão disputou ela, dizendo que ambos eram donos dela, porque ambos eram herdeiros de Carlos Magno. Você conhece esse nome dessa área como Alsácia e Lorena. E ela, entre outras coisas, causará uma guerra enorme na época moderna, chamada Guerra dos 30 Anos, e a grande guerra que vocês chamam de Primeira Guerra Mundial. Então, gente, eu volto a insistir, não deixe o Carlos Magno deixar de ser entendido por vocês. Carlos Magno é pivô central, a herança dele, da Primeira Guerra Mundial, quer dizer, um salto pequeno de mais de 1000 anos. Tá? Então, é uma figura central. Por fim, estabelecido que entendemos isso, a divisão caracteriza o século IX,
no qual o império gigantesco de Carlos Magno, agora fragmentado, está em crise. Ele não é mais tão forte, ele não é mais tão estável como era nos períodos anteriores. E talvez por isso, né, é que eu vou ter que abrir porque eu peguei lá atrás. Isso, vou voltar então a dividir, tá? Vou voltar, pediram para eu voltar lá na divisão, vamos fazer. Nós vamos abrir os francos, né? Já vimos isso aqui. E aí temos a divisão feita pelos netos de Carlos Magno. Então, resumindo e voltando aqui. O Império Carolíngio é o maior império do Ocidente durante a Idade Média. Durante o governo de Carlos Magno, ele atingiu seu auge. Após a morte de Carlos Magno, seu filho assumiu o poder. Quando Luís I, filho de Carlos Magno, morreu, os netos de Carlos Magno, para não brigarem entre si pelo poder, preferiram dividir o Império Carolíngio em 3. Essa divisão cria o lado de laranja aqui, que é a França Occidentalis, o lado de marrom, a França Orientalis. E essa outra cor aqui, a França Centralis. No futuro, não aqui, mas no futuro, século XVII, século XVIII, século XIX, isso aqui que vai virar França, o Estado francês, isso aqui que virou Germânia, que hoje é a Alemanha, brigaram por terras. Exatamente porque tanto o povo alemão quanto o povo francês se diz herdeiro de Carlos Magno, tá bom? Se diz herdeiro de Carlos Magno. Enquanto isso estava acontecendo, a Inglaterra, que está aqui, vive o reino anglo-saxão. Reino bárbaro, de origem germânica, por isso o inglês é uma língua de origem germânica, vivendo e sendo cristianizado. Tá? Ele não entra nesse processo, ele está alheio. Ele é só mais um reino bárbaro que viveu dentro da sua própria dinâmica durante a Idade Média. Ok? Dito isso, vamos voltar lá no nosso seio da aula. Tudo isso que está aqui para trás, espero que você se lembre, vimos na quinzena anterior, haja visto que houve um feriado. Então, a gente vai entrar agora no próximo tópico. Lembrando, eu preciso insistir nisso, para que você não perca o fio da meada. O mundo ocidental está mais frágil agora. O Império Carolíngio, que foi forte, que segurava os muçulmanos, está agora dando sinais de enfraquecimento, dada a fragmentação. E aí acontece o para dar nó cerebral. Mais invasões bárbaras. Tá? Sim, os 3 eram filhos do Luís o Piedoso. Os 3 eram netos de Carlos Magno. E, portanto, por isso cada um ficou com um pedaço do império. Gente, vai pra cá. Que doideira. Quando o cara te perguntar no vestibular, assim, vamos imaginar a comanda, o enunciado, sobre as invasões bárbaras da Idade Média. Você tem que parar e lembrar que não foi uma invasão bárbara. Foram 2 momentos de invasão bárbara. O do século V, que é as invasões bárbaras germânicas, e a do século IX. Entendemos como bárbaros aqueles que não têm nossos hábitos, nossos valores e nossos costumes. O não bárbaro no século V era o romano, aquele que foi romanizado, aquele que estava dentro do Império Romano. Agora, o não bárbaro do IX é aquele que não faz parte da cultura ocidental de Carlos Magno, aquele que não sofreu o renascimento carolíngio. Esse é o novo bárbaro, tá bom? Bom, perdão, esse é o novo bárbaro. Portanto, quem são esses bárbaros? Todo mundo já ouviu falar deles. Eles já viraram seriado, já viraram filme, já tem livros sobre eles. Eric o Vermelho, nos seus dracars, grandes navios que singravam os oceanos gélidos no Mar do Norte em busca de saques. O mais famoso de todos se chama Agar. É ficção, tá, gente? Antes que alguém leve o que eu disse a sério. Tá? Esta invasão é violenta, não teve um lado pacífico, igual teve a primeira. Né? A invasão do século V teve um período que não era de invasão, era de migração de germânicos. Depois houve a invasão no V. Agora, no século IX, eu estou tendo apenas e somente invasões bárbaras. Essas invasões bárbaras virão de 3 frentes. Então, você tem que saber as 3. Eu já vi questão de vestibular perguntando assim, desse jeitinho. As invasões bárbaras do século IX foram tanto do norte, do sul, quanto do leste. Os bárbaros que invadiram a Europa
vieram respectivamente, 2 pontos. Então, saber quem veio pelo norte, quem veio pelo sul e quem veio pelo leste. Tá? Tá aqui no mapa para você. Ó. Aqueles que saíram do norte são os mais famosos de todos. São os vikings. As invasões vikings com os drakars, os seus navios de guerra violentos. Os vikings são os mais famosos porque essas invasões têm uma curiosidade. Eles vinham, saqueavam tudo o que podiam das cidades e iam embora. Passado um tempo, eles voltavam. Por isso, eles aterrorizavam aquele mundo com seus navios de guerra. Repara o tanto que os vikings atacam mais essa área aqui, ó. A região do Mar do Norte e o Atlântico Norte. Não obstante a isso, também avançaram até mesmo o Mediterrâneo. Mas é essa região que eles tocaram foda-se. Enquanto os vikings atacavam pelo norte, lembra que aqui tinha muçulmano? Eles se aproveitaram do fato de que o Império Carolíngio estava enfraquecido, estava fragmentado, e começaram a cutucar de novo essas regiões aqui. Portanto, no sul, eu tenho um ataque de muçulmanos. E no leste, é o povo que você talvez não tenha ouvido falar. Eles podem ser chamados de ávaros, eles podem ser chamados de magiares, mas o nome clássico deles é húngaros, porque eles vêm da Hungria, tá? Leste europeu. Então, eu tenho no leste, húngaros, no norte, vikings e no sul, muçulmanos. Os 3 atacando ao mesmo tempo. Isso, com certeza, gerou um clima de insegurança. Concorda comigo? Isso, com certeza, gerou um clima de sensação de que nós vamos ser destruídos, massacrados. Os vikings, então, eram terríveis. Eles eram considerados guerreiros sanguinários e violentos. Portanto, se você morasse numa cidade por aqui, o que você pensou em fazer? Fugir. Pausa. Dramática. O que você acha que está acontecendo? O abandono da cidade pelas pessoas, a busca de segurança no campo, um processo intenso de êxodo rural, a falência do Estado. E eu, indivíduo que antes morava na cidade, fugi para o campo, tá? Fugir para o campo. E ao fugir para o campo, sabe o que eu fiz? Eu me subordinei àquele nobre. Lembra do nobre? Aquele que ganhou a terra do Carlos Magno? Esse nobre me ofereceu proteção. E em troca eu prometi que ia trabalhar para ele na terra. Para quem não entendeu, espero que a insegurança e o enfraquecimento desse Estado te explique a origem do que você conhece como feudalismo. O que eu, pobre que morava na cidade, virei no campo? Servo. Submeti-me ao trabalho servil em troca de proteção. Tudo que eu plantei era o senhor feudal que me permitiu plantar. Parte daquilo que eu plantei ficava para que eu sobrevivesse, ademais, a maior parte ficava para o senhor feudal como pagamentos de tributos. As relações feudais acabaram de nascer. Então, vamos resumir isso aqui para a gente entrar na próxima matéria. Aí a próxima matéria, feudalismo. Ainda, por favor, senhoras e senhores, Alta Idade Média. Olha a barra de pau dança. A Alta Idade Média é o período de construção das relações feudais. É o período de construção das relações feudais. Essa construção é feita por meio da mistura de 2 valores, o romano e o germânico. E acontece desde as invasões bárbaras germânicas até as invasões bárbaras vikings. Talvez a gente pudesse chamar esse período de 5 a 9 de gestação do feudalismo. A cada dia que passa, sobretudo depois das invasões bárbaras, ou a partir da, fica até melhor, a desestruturação do Estado, o desaparecimento dos reinos e o isolamento cada vez maior das pessoas nos feudos explica as relações feudais. Isso é feudalismo. Então, para quem não entendeu, feudalismo não está nas invasões bárbaras do século V. Feudalismo está apenas e somente, efetivamente, a partir das invasões bárbaras, do século IX. Tá? Vamos falar de feudalismo? Há tempo. Como vocês têm um pensamento mais voltado para o vestibular, eu tenho um recado para lhes dar. Aquela parte de Império Carolíngio cai mais do que feudalismo nas provas atualmente, tá? Feudalismo é uma matéria clássica, você não pode errar porque ela é fácil demais e todo mundo estuda ela, mas a incidência dela nos últimos anos vem diminuindo muito. Talvez exatamente porque é uma matéria que foi muito macerada, muito estudada, muito cobrada. Primeira coisa que eu quero que vocês aprendam de feudalismo
é que as relações feudais são calcadas e baseadas em compromisso, palavra. Sinceramente, gente, eu acho que isso aqui nunca ia dar certo no Brasil. Feudalismo foi uma sociedade que nasceu onde, da hora que eu empenho a minha palavra, por mais que eu possa ser prejudicado, é muito difícil eu desistir daquilo que eu combinei de fazer. Porque a única coisa que eu tenho de verdade é a honra. E eu não vou abrir mão disso. Segundo, é errôneo, é muito errôneo, achar que o feudalismo é só uma relação entre senhor e servo. Na verdade, o feudalismo é baseado num tripé, que eu preciso te mostrar. E esse tripé é sustentado pelas relações intrínsecas entre os três elementos. Tá? Primeiro, o suzerano e o vassalo. Vamos chamar isso de relação horizontal. Então, é errado, eu espero que nenhum de vocês ainda tenha trazido isso, a ideia equivocada de que vassalo é servo. Vassalo é nobre. Vassalo é um senhor feudal. Vassalo é um nobre. Acontece que, à medida que as inseguranças vão aumentando e que a estrutura vai aumentando, deixa eu desenhar isso, depois eu vou apagar, tá? Eu vou fazer por desenho, que é sempre mais eficaz. Imagine que você é um suzerano. Esse é o território seu, tá? Esta é a área que você herdou do seu pai, que um dia recebeu do próprio Carlos Magno. Você é um marquês, é um nobre, dono de todo esse território. Acontece que essa área é vasta demais. Essa área é muito grande. Então, dentro das tradições germânicas, que o Carlos Magno também usou, lembra? Eu doava a terra para alguém e aquela pessoa declarava fidelidade para mim. O que é que o suzerano pensou? Vou pegar minha área e vou fazer isso aqui com ela. Ó. Vou fazer isso aqui com ela. Vou dividi-la em frações menores. O monstrinho, só um recado importante. Cada fração dessa ainda é enorme. Ainda é um latifúndio para o nosso padrão, tá? E vou, como suzerano, separar uma área para mim. Então, essa é minha. Vou chamar pessoas de minha confiança e vou falar, você quer ser meu vassalo? Aí o cara vai dizer, o que você vai me dar em troca? Eu vou te fazer uma investidura, que é doar esta parte para você. Você é meu vassalo. O ato de investir em você. Em troca, o vassalo vira para mim e jura fidelidade. Eu juro ser fiel ao senhor. Eu juro fazer tudo que estiver ao meu alcance para proteger os vossos interesses. Eu viro para o vassalo e falo, então a partir de agora essa terra é sua. Eu não posso pegar de volta. Eu não mando em você. Por isso uma característica do feudalismo é o poder totalmente descentralizado. Cada vassalo tinha autonomia e independência em seu terreno. Ah, então peraí. O que o vassalo devia ao suzerano? Ajuda em caso de guerra. Serviço militar. E se o suzerano fosse sequestrado, pasmem, senhoras e senhores, ele tinha que ajudar a pagar o resgate. Então, eu vou ter um suzerano e seus vassalos. O que vai ter aqui do lado, gente? Aqui do lado, vou mudar de cor, você terá outro território, concorda comigo? No qual teremos um suzerano e seus vassalos. Uma característica importante do mundo feudal. Esse vassalo aqui, que eu estou marcando agora, sublinhando embaixo, ele deve auxílio militar e fidelidade ao seu suzerano. Mas ele não deve nada a esse vassalo nem a esse suzerano. Por isso o poder lá é totalmente descentralizado. Outra curiosidade. O vassalo que eu sublinhei entrou em guerra com esse vassalo. O que o suzerano tem a ver com isso? Nada. O suzerano tem nada a ver com isso. É uma guerra entre vassalos. É uma guerra entre vassalos. Tá? Aí alguém pode me perguntar, e o rei? Não tem rei, não? Na verdade, lembra que você tinha um rei que era o filho do Lotário, que era rei lá dentro do feudalismo. No feudalismo, aprenda isso, continua existindo um rei. Esse rei, ele é por tradição, ele só não tem mais poder. E com certeza, talvez esse suzerano vermelho aqui, ó, vamos botar um outro suzerano, vamos botar um suzerano agora verde, tá? Então, esse suzerano verde é só um suzerano que era um nobre conde. E agora tem seus vassalos. Já esse aqui, ó, é rei. Mas apesar dele ser o rei, ter coroa, ele só tem poder sobre os seus vassalos. Por isso, havia monarquia no feudalismo. A gente vai chamar de monarquia feudal. Mas os reis do período feudal não têm poder. Tem apenas a tradição da coroa na cabeça. Tá? Isso é feudalismo.
Isso é o feudalismo propriamente dito. Tá? Então, eu como rei vou ter meus vassalos. Mas eu como rei não mando nesse suzerano, porque o poder é totalmente descentralizado. Quando você viu com metralha a formação dos Estados Nacionais, Portugal, Espanha, vai também nascer França e Inglaterra, sabe o que aconteceu na França para nascer o país chamado França e o rei ter poder? É exatamente a superação do feudalismo. Ele superou o feudalismo. O que é superar o feudalismo? Acabar com a autonomia e o poder dos senhores feudais e voltar o poder para a figura do rei. Entendemos? Antes que alguém faça essa pergunta, deixa eu antecipar ela, porque essa pergunta ela é séria, ela vai acontecer. Alguém já deve estar com ela aí, assim, na boca. Esse vassalo aqui, Márcio, ganhou a terra e é vassalo do suzerano. Ele pode pegar o terreno dele, se for grande, e subdividir? Pode. Aí ele virou suzerano? Não, ele não é suzerano, ele é vassalo. Mas esse cara é um vassalo do vassalo, ou não é? Aí ele vai receber o nome de vavassalo. Portanto, vai ter a vavassalagem. E aí, como você é difícil, né? Você vai pensar assim, e se o vavassalo dividir o território dele? Pode? Pode. Aí esse cara vai ser um vassalo de um vavassalo. Não tem vavassalo não, tá? Só tem vassalo e vavassalo, porque todo mundo é vavassalo, no máximo de um vassalo. Tá vendo tanto que vai fragmentando? Tá vendo tanto que vai fragmentando aquele mundo? E esse mundo é baseado na honra, porque quem é que justifica tudo isso é a igreja. E você empenha a sua palavra perante Deus. Por isso você nunca poderia abrir mão da sua palavra, porque abrir mão da sua palavra é abrir mão da honra, é abrir mão quase que da salvação, porque esse é um mundo cujas essas relações intrínsecas. Por que eu, vassalo, me sinto na obrigação de ajudar o suzerano numa guerra? Porque, lembra do exemplo que eu dei aqui? Um vassalo entra em guerra com outro, o suzerano vai se olhar. E se esse suzerano entrar em guerra com esse vassalo? Todos os vassalos aqui têm que ajudar, viu, gente? Todos têm que ir para a guerra. Esse suzerano tem que ir para a guerra? Não, ele pode. Agora, se ele for para a guerra, aí a guerra vai ser nessa região todinha aqui, ó. E esse cara aqui não vai ter nada a ver com a paçoca. Esse era o mundo feudal das relações horizontais. Vamos fazer uma metáfora disso pensando em uma parábola, pensando, por exemplo, nós aqui. O que é uma relação horizontal que existia hoje? É uma relação entre professores. Cada um tem o seu feudo, cada um tem sua sala de aula. Se fosse o modelo norte-americano, vocês é que mudavam de sala, ficava mais fácil entender isso ainda. Mas nós temos uma certa igualdade. Mas o metralha está um pouco acima de mim. Porque o metralha é exatamente o suzerano que me permitiu ser um vassalo, que me deu aulas na escola. Essa é a relação horizontal. Relação horizontal, então, não é que todos têm o mesmo poder, mas é que todos estão considerados socialmente na mesma importância. Uma relação horizontal na sua sala de aula era entre os alunos. Os alunos são todos iguais. Já os professores estão numa relação vertical com vocês. Deve ser por isso até que a gente está num tablado. A relação vertical é essa aí, gente, ó. Entre o senhor feudal e servo. Por favor, senhoras e senhores, quem é senhor feudal? O suzerano ou o vassalo? Se você não sabe a resposta para isso, é porque você não entendeu o que eu te expliquei. Um suzerano é senhor feudal nas suas terras, um vassalo é senhor feudal nas suas terras. Portanto, tanto o suzerano quanto o vassalo são senhores feudais. Tá bom? E o que eu fiz para virar servo? Eu fui até o feudo dele, a terra dele, e me submeti a ele, em troca de proteção. Ele estabeleceu, então, que eu ia trabalhar para ele, na terra dele, e isso me garantiria não só o alimento para a sobrevivência, mas a proteção. Portanto, a obrigação do senhor feudal para com o servo é dar-lhe a terra para cultivar e proteção das ameaças de invasões, ou de saques, ou de qualquer outra coisa. Em troca, qual que é a obrigação do servo? Aí é uma lista. Como servo, eu estou preso à terra. Herança lá de Roma, lembra? Colonato. Quando Constantino fixou o homem à terra. A tradição romana e germânica se misturando, a tradição romana levando as relações
verticais, a tradição germânica do comitatus levando as relações horizontais e, portanto, o feudalismo é uma mistura do mundo romano com o mundo germânico. E entre as obrigações servis, algumas são muito pesadas. Vamos a elas? Aqui é uma lista um pouco maior, tá? Probabilidade de cair? Existe. E se cair, vai cair o nome das obrigações. Infelizmente, você tem que memorizar, tá? A mais importante obrigação é essa, chama corvéia. Entenda bem. Haverá dois tipos básicos de obrigações que os servos vão ter. As de trabalho, tá? E as de tributos, que você paga com produção. As de trabalho, essa é a maior de todas, chama corvéia. Os servos trabalhavam nas terras separadas para o castelo 3 dias por semana. Então, a semana de 7 dias, 3 dias por semana, a família serviu inteira, ia para uma terra chamada manso senhorial, lá produzia para o castelo. Todo trigo, toda aveia, toda cevada que era produzido no manso senhorial era do castelo. 100% dela ia para o castelo. Tá? 3 dias. Outros 3 dias da semana, o servo trabalhava no manso servil, que era nas terras que o senhor feudal separou para o servo cultivar. Tudo, preste atenção nisso, tudo que se colhia no manso servil era da família do servo. Teoricamente, era para ele se alimentar e sobreviver. E até fazer uma poupança. Tá? Então, manso servil, terras separadas para os servos plantarem. Plantava cada um numa gleba, num pedaço para sua família. Mansorial, terras maiores, onde os servos trabalhavam juntos e plantavam, e tudo que se produzia lá ia para o castelo. Mansorial, 100% para o castelo. Manservil, 100% para o servo. Tá bom? Lindo, né? 3 dias por semana num, 3 dias por semana no outro. E o 7º dia? 7º dia trabalhava para a igreja. 7º dia trabalhava para a igreja. Tá? Para a igreja. Portanto, a igreja tinha todos os servos trabalhando para ela. Por isso ela ficou extremamente rica na Idade Média. Ela é considerada uma grande senhora feudal. Tá? Chamava Tostão de Pedro. Um tantinho que se dava para a igreja. Só que eu colhi o meu, não colhi? Vamos imaginar agora um dado hipotético. Você colheu como servo, no manso servil, 10 sacas de trigo. Essas 10 sacas têm que durar para você e para sua família se alimentar até a próxima colheita, beleza? Só que agora que você colheu, você tem que pagar os impostos. O primeiro imposto que eu quero te mostrar é esse, está faltando a vírgula aqui, eu esqueci de pôr. É talha, vírgula, banalidade, são impostos diferentes. Retribuição em produto, talha. O que é talha? Goiano não fala talha, por isso que vocês às vezes travam. Você chama de taia, e dá a taia de melancia. Talhar é cortar, repartir, dividir, fracionar. Portanto, peguei as 10 sacas de trigo minha e vou pagar a talha. A talha era entre 30% e 50% do que você produzia. Como eu sou um senhor feudal bom, eu vou cobrar só 40% para ficar na média, tá bom? Sou uma pessoa boa. Então, você colheu 10 sacas de trigo e já passou 4 para o castelo, sobrou 6. 6 para você. Tá de bom tamanho, né? Você vai ficar gordinho ainda. Agora que você pagou a talha, você vai ter que pagar a captação. Captação era um imposto sobre o número de membros da família. Se você tivesse uma família servil com 10 pessoas, pagaria X. Se fosse 20 pessoas, 2X. Era o imposto por cabeça. Como a minha família é eu, minha esposa, meus 6 filhos, e as 2 agregadas parentes da minha mulher que moram com a gente, somos 10. Então, eu vou ter que pagar 1 saca de trigo pelas 10 pessoas. Me sobrou, portanto, agora 5 sacas. Tá? Agora eu vou pagar a banalidade. Hoje essa palavra é banal, vem da Idade Média. Banal é coisa comum, né? Coisa corriqueira. O que é banalidade? É quando você paga por qualquer coisa. No mundo feudal, se pagava para usar moinho, se pagava para usar estrada, se pagava para usar semente, se pagava para usar pedra para poder fazer uma reforma na sua casa ou reconstruir um novo cômodo, a argila, o barro, a folhagem, instrumentos manuais, o forno. Era juntando tudo que você estava usando e no final você dava uma parte da produção. Geralmente dava 30% da produção. Opa, se eu tinha 10 sacas,
Agora sobrou 2. Não foi? 2 sacas. Porque eu paguei a banalidade. Ah, e não esqueçamos que a gente tem que pagar para Deus. A igreja cobrava o dízimo 10%. Portanto, paguei 1 saca para a igreja, sobrou 1. E ainda tinha impostos menores, aqueles que podiam acontecer de vez em quando. Um exemplo, a filha do senhor feudal ia casar, ela precisa de um dote. Todo mundo tinha que dar presente de casamento, essa tradição se mantém até hoje. Né? E, portanto, a aldeia servil tinha que se juntar e dar e se virar para arranjar um jeito de dar algum presente para ela. Tá? E eu citei um imposto aqui na nossa lista, porque eu acho ele muito doidão, então eu preciso citar ele. Chama mão morta. Mão morta é o seguinte imposto na Idade Média feudal. Você é o primogênito da família servil. Seu pai é o servo. Você é o primeiro filho, o filho mais velho, homem. Quando seu pai morrer, você é obrigado a ocupar o lugar dele. Não é opção, você é obrigado a ocupar o lugar dele, tá? É uma obrigação. Só que para ocupar o lugar do pai dele, você paga uma taxa, chamada mão morta. Então era uma taxa da qual você pagava porque você tinha a obrigação de virar servo e seu pai morreu, por isso a mão está morta, uma nova mão tem que pagar. Tá? Esse é um mundo que não tem moedas, portanto, praticamente tudo era feito por meio de trocas, inclusive, para quem quiser saber e aprender de verdade, a palavra feudo quer dizer troca, não quer dizer terra, tá? A troca mais comum da época era terra por fidelidade, por isso feudalismo acabou por metonímia, feudo virando terra, mas feudo quer dizer troca. Eu trocava honra, eu trocava tradição, eu trocava fidelidade, eu trocava trabalho por segurança, eu trocava terra por fidelidade, tá? Eu trocava minha força de lutar pelo título de nobreza, vira um cavaleiro. Então, este é o mundo das trocas. Amonetário. Amonetário. Tá bom? E, para quem não entendeu a sacada que eu estou tentando te mostrar, como é que era a vida do servo? Beirando o limite da miséria e da pobreza. Gente, eu fiz um exemplo idiota, peguei 10 sacas de trigo para uma família de 10 pessoas se alimentar e sobrou 1 saca para todo o período. Então, o servo vivia no limite da fome e da miséria. E isso pode levar a uma pergunta natural. Se os servos eram a maior parte da população do feudo, e eles eram, com certeza, a maior parte da população do feudo, o que impedia que eles se rebelassem contra a fome, a miséria, a exploração e as injustiças do mundo feudal? A soma de 2 coisas. A primeira, a força armada, que em tese era para proteger os servos de uma ameaça, os cavaleiros, também era usada para reprimir os servos se houvesse rebelião. Tá? Mas essa é a razão menos importante de por que o servo não se rebelava. A razão principal, mas não única, é claro, é porque, ideologicamente, a Igreja Católica sustentava o feudalismo, dizendo que você é servo porque Deus quis. É a teologia da predestinação, que vocês aprenderam na aula de filosofia, baseada no pensamento de um cara chamado Santo Agostinho, a patrística. Portanto, quem legitimava a relação entre suzerano e vassalo? Quem legitimava a relação entre senhor feudal e servo? Quem garantia que ninguém quebraria isso e todo mundo respeitaria e honraria a tradição do feudalismo? A Santa Igreja. Portanto, é a cruz que garante não só as relações horizontais, quanto as relações verticais. E é por isso que um vox populi do passado chegou até seus ouvidos. Ele está entre a cruz e a espada. A cruz é a igreja, a espada é o cavaleiro. O servo está entre a cruz e a espada. Ok, senhoras e senhores?